Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade que nós temos aqui na nossa Escola Bíblica Online de ouvir a respeito da Igreja de Cristo. Que eu e você possamos nos preparar nesse momento, que você possa se assentar, pegar a sua Bíblia, o seu caderno e seguimos para mais uma aula com o pastor Helder Carantino. Hoje nós vamos aprender a respeito da Igreja de Cristo e a vaidade humana. Que você tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Ostentação. Uma palavra que está em moda nesse tempo presente. Ostentar, ostentação. É a época ou é a era do mundo ostentar. As pessoas vivem esse clima de ostentação. E o mais interessante é que esta palavra ostentar, ostentação, o problema é o significado que ela está ganhando nesse tempo presente. O problema é o significado que se dá essa palavra é um significado de algo positivo, de algo invejável. Ostentar ou ostentação é sinônimo hoje de sucesso. Uma pessoa que ostenta é uma pessoa bem-sucedida. É bem verdade que a palavra ostentação é usada de maneira bem generalizada. Fala daquela pessoa que pode mostrar suas riquezas, que pode mostrar seu sucesso, que pode mostrar sua importância e por aí vai. É o sinônimo de uma pessoa bem-sucedida de acordo com os padrões do mundo. E como eu disse, a palavra ganhou uma conotação positiva. Não só você deve admirar quem ostenta, como você deve ostentar. Você deve ter ostentação. Ostentação, então, passou a ser um alvo, uma coisa boa. As pessoas que ostentam, elas são, como eu falei, admiradas, idolatradas. Hoje nós encontramos as pessoas que ostentam, ou a chamada ostentação, no mundo das celebridades, no mundo artístico, no show business, nas grandes empresas, nos grandes negócios, no mundo comercial, enfim. As pessoas, entre aspas, bem-sucedidas de acordo com este mundo, são pessoas que ostentam e devem ostentar. Meu amado irmão, minha amada irmã, ostentação nada mais é do que um sinônimo claro do orgulho. Ostentar é orgulhar-se, é ufanar-se. E quando analisamos esse sentimento ou estas atitudes de ostentar, de ufanar-se, à luz da Bíblia, nós vamos encontrar o que a Bíblia mais odeia, o que a palavra de Deus mais detesta e o que o próprio Deus mais condena, que é justamente o orgulho, a ufanação, a autoexaltação, que hoje recebeu esse nome moderno de ostentação. Orgulho. Orgulho está por trás de tudo isso. E como eu disse, o incrível é que de um lado nós temos a palavra de Deus, o próprio Deus condenando este sentimento, e do outro nós temos o mundo exaltando e enaltecendo. Está aí um bom exemplo para você entender, quando eu sempre falo aqui nas pregações, nas aulas, sobre o sistema do mundo ser oposto ao reino de Deus. Porque este é um dos principais valores do sistema deste mundo, do sistema mundano. Quando eu falo deste mundo, é o sistema mundano que esse mundo tem. Esse sistema mundano exalta o orgulho. O reino de Deus não só reprova, como condena o orgulho. E é sobre isso que eu queria estudar com meus amados irmãos nesta noite. Eu queria estudar sobre o orgulho, sobre a chamada ostentação.
E para isso eu queria dizer para meus amados irmãos de cara, que o Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. O Deus de toda glória, Ele vai abater todo orgulho humano. É por isso que esse mundo jaz no maligno e é por isso que esse mundo está condenado. Porque aquilo que o mundo ama, exalta, enaltece, por exemplo, o orgulho, a ostentação, é um dos valores que fizeram com que esse mundo fosse condenado e rejeitado totalmente por Deus. O orgulho, na Bíblia, ele é o contrário da humildade. Enquanto Deus exalta a humildade e abate o orgulho, o mundo que nós vivemos rejeita a humildade e enaltece o orgulho. Mas como eu acabei de dizer, vai chegar um dia que o Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. A Igreja de Cristo e o orgulho humano. É sobre isso que iremos ver nesta noite. Eu começo esse estudo pedindo que você abra para o versículo-chave acerca do orgulho na Bíblia. Eu digo versículo-chave assim, na minha opinião, mas se você for fazer uma pesquisa com concordância bíblica, fazer uma pesquisa na Bíblia sobre orgulho, exaltação, arrogância, que tudo são sinônimos de orgulho. Aliás, às vezes a mesma palavra se repete, traduzindo para a língua portuguesa como, às vezes, arrogância, às vezes como altivez, vaidade, mas geralmente é a mesma palavra para orgulho. Se você for fazer uma pesquisa, meu irmão, você vai encontrar talvez centenas de versículos na Bíblia ou ideias contra o orgulho na Bíblia. E talvez outros pastores tenham outros versículos chaves. Eu escolho Provérbio 16, 18. Então vamos lá. Provérbio 16, 18. O que diz? Provérbios 16, 18. Fala assim a palavra do Senhor. A soberba podia ser o orgulho, podia ser a ostentação, podia ser traduzido como orgulho ou como ostentação. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Esse é o versículo que eu acho mais interessante, mais claro acerca do orgulho na Bíblia. Então vamos lá. Se você for procurar uma definição de orgulho, dentre as várias definições que podem ter, que você pode encontrar, você vai encontrar o seguinte, que orgulho é um sentimento de altivez, é um prazer consigo mesmo, é uma atitude de autovalorizar-se, às vezes em excesso, às vezes não, sempre, né? Valorizar-se em excesso. Orgulho pode ser um excesso de amor próprio, um excesso de admiração por si mesmo. Vai também encontrar em alguns dicionários que orgulho é arrogância e, como a palavra que apareceu aqui, altivez, certo? Essa seria a definição de orgulho. Na Bíblia é descrito que orgulho foi o primeiro pecado de Satanás e dos homens. Se não é descrito claramente, é entendido como tendo sido o pecado que destruiu a comunhão dos anjos, nesse caso aqui, os anjos bons, né? Todos foram criados bons, os anjos, com o próprio Deus, no caso a rebelião de Satanás e suas hostes, e também é descrito como o pecado que destruiu a comunhão do homem com Deus. Nós podemos, pelo menos os teólogos deduzem o pecado do orgulho, tanto em Isaías capítulo 14, quando ele trata do versículo 12 ao versículo 16, Isaías capítulo 14, do 12 a 16, quando ele parece descrever a queda de Satanás no Éden,
quando ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que dividiras as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E aí ele continua falando. Em outras palavras, orgulho, arrogância, ele quis ser igual a Deus, subir acima de Deus. Isso está em Isaías. E quando chega no profeta Ezequiel, capítulo 28, novamente essa mesma ideia é descrita. Ezequiel, capítulo 28. Por exemplo, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizerem engastes, e os ornamentos, no dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele se corrompeu, ele se orgulhou, ele quis ser acima de Deus, quis ser maior do que o próprio Deus, e aí o pecado do orgulho foi o primeiro pecado que destruiu a ordem natural das coisas no céu e na terra. Então, orgulho na Bíblia é não só o principal pecado, mas para quase todos os grandes teólogos, eles dizem que é a mãe de todos os pecados. Na Igreja Católica, preste atenção aqui para não confundir, na Igreja Católica, em que eles têm uma teologia que fala de 7 pecados capitais, ou seja, 7 pecados que levam à morte, ou 7 principais pecados, aqueles que... Pecado capital é o pecado que leva para a morte, já que na Igreja Católica há pecados que vão para a condenação eterna e há pecados que não condenam você eternamente. E dentre os pecados mortais, existem 7 pecados mortais, isso para a Igreja Católica. Para nós cristãos, para nós protestantes, é claro que isso está errado. Não existem 7 pecados mortais. Todo pecado é mortal, todo pecado é capital. Porque a Bíblia deixa claro para nós que o salário do pecado é a morte. Qualquer que seja o pecado, o salário é a morte. Então não são 7 pecados apenas que levam à morte, é qualquer pecado. Mas na Igreja Católica tem 7 pecados capitais. E dentre os 7 pecados capitais, o principal e o primeiro deles é justamente o orgulho. Orgulho que às vezes é tratado como vaidade, arrogância, altivez e por aí vai. E os demais teólogos, todos eles acreditam que o orgulho de fato é a raiz de todos os pecados. Alguns chegam a dizer que é impossível você cometer qualquer pecado sem que cometa, em primeiro lugar, o pecado do orgulho. Ou seja, para todo pecado que existe esse pecado mais o orgulho por trás. É como se todo pecado fosse esse pecado mais o orgulho. E como eu falei, o orgulho não só destruiu Satanás e os demônios, como também destruiu a raça humana. Quando Satanás tenta Adão e Eva, o que ele oferece para Adão e Eva foi a mesma coisa que ele sentiu quando estava no céu. Querer ser maior do que Deus. O querer ser Deus. O que é impossível para qualquer criatura. Nenhuma criatura, por definição, pode ser igual ao seu Criador. Nenhuma. Isso é uma impossibilidade ontológica, isso é uma impossibilidade real, isso é uma impossibilidade de natureza. Nada que se cria, ou de outra maneira, nada que é criado pode ser igual ao seu Criador. Se amanhã os homens fizerem um robô perfeitamente que parece o máximo com os homens, ainda não vai ser homem.
porque a sua natureza nunca vai ser a natureza de um ser humano. A mesma coisa acontece de nós para com Deus. Mesmo Satanás, que era um anjo perfeito, querubim da guarda, exaltado, ainda assim, ele nunca poderia ser igual a Deus. Isso é um princípio básico. Criatura nenhuma não pode ser igual ao seu Criador. Satanás ofereceu a Adão e Eva o mesmo sentimento que ele teve no céu. E Adão e Eva caíram. O que é que Satanás ofereceu para Adão e Eva? Coma, que você vai ser igual a Deus. E o orgulho bateu no coração de Eva, no coração de Adão, para querer ser igual a Deus. E daí nós sabemos o resultado do mundo como é que está. Então o orgulho foi o pecado que destruiu o céu. Não vamos dizer destruir o céu, como fica bem colocado. Destruiu a comunhão dos anjos no céu, porque o céu continua intacto, Deus os expulsou do céu. E o orgulho é o pecado que está destruindo este mundo e a raça humana. Agora, depois que o pecado entrou nesse mundo, ao contrário do que Deus fez no céu, que condenou Satanás e todos os anjos que se rebelaram contra Deus, tanto é que eles não são mais anjos, agora são demônios, nunca mais vão ser anjos, nunca mais terão perdão, são Satanás e seus demônios. Deus não fez a mesma coisa na terra. Deus deu uma oportunidade para os humanos, para os seres humanos voltarem para Deus, coisa que Ele não deu a Satanás e aos demônios, mas está dando a nós, a raça humana. E ao dar essa oportunidade, ao não destruir a humanidade lá no Éden, o mundo passou a viver então com dois princípios básicos, a lei de Deus e a lei de Satanás. O Evangelho de Cristo e os ensinos satânicos, o bem e o mal, a verdade e a mentira, céu e inferno, e orgulho e humildade. Neste mundo em que nós vivemos, o sistema mundano é todo pautado para o ser humano ser orgulhoso. Todo o sistema, como eu vou mostrar agora na sequência. E contra esse sistema tem o Evangelho de Jesus Cristo nos convidando, nos chamando para a humildade. Sendo que a humildade é o valor do reino de Deus. E o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, a vaidade é o valor deste mundo caído e condenado. E vou mostrar para vocês porque que o sistema mundano é todo pautado no orgulho e na arrogância. Como eu falei, o mundo que nós vivemos incentiva os homens ao orgulho, é o chamado mundo da ostentação. A minha cidade no Ceará é uma cidade pequena, 40 mil habitantes, isso no interior do Ceará. Mas é uma cidade que tem uma característica extremamente interessante. Há muitas pessoas famosas na minha cidade. Embora seja uma cidade pequena, é uma cidade que não só tem pessoas famosas, chamadas celebridades, né? Como tem eventos famosos que aconteceram na minha cidade que são de conhecimento nacional e até internacional. Por exemplo, na minha cidade, nós tivemos nos anos 60 um cantor muito famoso, um cantor e compositor muito bom, chamado Evaldo Gouveia. É claro que os mais jovens não vão saber quem foi Evaldo Gouveia, mas os mais antigos vão. E as músicas que ele compôs até hoje são cantadas por muitos grandes artistas. Então, Evaldo Gouveia, da minha cidade. Na sequência, nós tivemos Raimundo Fagner, que é um cantor bem famoso. Repito, talvez não para os jovens, mas para as pessoas de 40, 50 anos vão saber quem é Raimundo Fagner, um grande compositor e um grande cantor da música popular brasileira. Nós temos também José Vicente, que é um cantor e compositor da Igreja Católica, ele é até teólogo, inclusive, bem famoso no universo católico romano, compositor de muitas canções, inclusive cantado pelo Padre Zezinho e esses cantores católicos aí conhecidos. Então, bem famoso ele, José Vicente, do mundo católico. Na minha cidade nós tivemos Otacílio Neto, jogador de futebol, que jogou no Corinthians e outros grandes times aqui, principalmente no estado de São Paulo, né, e no Brasil inteiro.
Da minha cidade saiu o Wilde, que é capitão da Seleção Brasileira de Futsal, joga no Barcelona, inclusive, no futsal do Barcelona, o Wilde, na minha cidade. Conheci ele também criança, o Wilde. E na minha cidade nós temos atualmente um cantor também muito famoso no Nordeste, que é um dos ícones do forró no Nordeste, chamado Peruano, que também eu conheci criança. O pai dele é um grande amigo meu até hoje. E outro dia mandaram um vídeo para mim do Peruano, né, como ele é conhecido hoje, aquele ônibus enorme, né, com a foto enorme do Peruano, e junto com uma reportagem, a reportagem do chamado Forró Ostentação. E a pessoa falando, olha, a gente estamos vivendo a época do forró ostentação. Antigamente era só forró, agora é forró ostentação. E a reportagem mostrava 3 ícones do forró ostentação, né? Aviões do forró, não sei mais quem, e o Peruano, que é da minha cidade. E lá vinha ele para dar a entrevista à repórter de helicóptero, depois levou a repórter ao seu apartamento de 3 milhões de dólares, e o estilo de vida que ele vivia, né? Lancha, aquela coisa toda, tal. E a reportagem apresentava esse estilo de vida como desejável, invejável, como uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, ainda mais que veio de uma cidade pequena como Oroz, no Ceará, para ser esse fenômeno em todo o Nordeste e se brincar até em todo o Brasil, certo? Ostentação, o chamado forró ostentação. E se você for na internet e você colocar reportagem sobre ostentação, o que você vai encontrar milhares, até milhões de páginas mostrando o rock ostentação, as estrelas ostentação, a vida de ostentação de A, de B, de futebolistas, de esportistas, de atores, de cantores e por aí vai. É o mundo que valoriza a ostentação. Agora, para nós que somos cristãos, o que é que a Bíblia ensina sobre ostentação, que nada mais é do que orgulho? O que é que a Bíblia fala sobre orgulho? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que o Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. O Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. E vai abater porque o orgulho está embreado, contaminado em todo o sistema mundano, em todo o sistema deste mundo. Eu falei das artes, né? A música, o teatro, mas não é só aí não, que a ostentação, o orgulho tomou de conta. Por exemplo, vamos para as ciências. A ciência, ela baniu Deus do seu currículo. A ciência moderna, ela baniu Deus do seu currículo. Deus não tem espaço no mundo científico. Antes que você diga, não pastor, mas existe muito cientista cristão. Existe muito cientista cristão que tem extrema dificuldade de colocar as suas ideias ou de falar da sua fé, da sua religião neste mundo científico. O cientista cristão hoje ele é ridicularizado. Por exemplo, os cientistas que são contra a teoria da evolução e que mostram que está errada, eles não têm espaço, não têm vez, não têm voz. Enquanto que a mentira da teoria da evolução, os, entre aspas, cientistas evolucionistas, tem espaço em todo lugar. Mesmo pregando algo que não é verdadeiro, que não é sequer científico. Mas tem espaço. Por quê? Porque as ciências baniu Deus. Eu estava dizendo em outra pregação que esse vírus tem muita coisa positiva nessa pandemia. Uma das coisas positivas nessa pandemia é abater o orgulho e a arrogância humana. Voltando a falar dos cientistas, como eu falei, a ciência baniu Deus. E olha que a ciência moderna começou justamente na Reforma Protestante, no mundo de Deus. Os primeiros grandes cientistas, os primeiros cientistas modernos, os pais da ciência moderna, eram cristãos, todos criam em Deus. Todos. Mas há 100 anos a ciência baniu Deus do seu currículo e da sua arrogância, jactância. A própria ciência que surgiu do contexto cristão se ufanou, se orgulhou, entrou na ostentação de achar que podia saber todas as coisas, descobrir todas as coisas, sem precisar de Deus.
O pensamento iluminista era exatamente este. Nós não sabemos a resposta agora, ou não temos a cura para essa doença agora, mas nos dê um tempo, nos dê um prazo que nós vamos conseguir, nós vamos descobrir, porque o homem pode. Se o homem não conseguir descobrir, não vai esperar milagre de Deus ou solução de Deus, porque não vai vir. É assim que eles pensam, que eles pensavam, e é assim que eles pensam. Aí vem um vírus desse, para todo mundo, manda muitos dos próprios cientistas para a cova, para o cemitério, estão todos eles aí desesperados, sem saber o que fazer, um diz uma coisa, outra coisa, uns dizem que é assim, outros dizem que é assado, uma declaração contradiz a outra, e sabe o que é isso? Isso é para mostrar a fraqueza e a falência humana. O homem não sabe nada, o homem não conhece nada, quem conhece tudo é Deus, Deus é que é onisciente, não o homem. Então um vírus desse é bom para abater o orgulho e a arrogância humana. Mas nessa noite eu gostaria de mostrar para os meus amados irmãos 3 lições acerca do orgulho. E nessas 3 lições que nós vamos ver, fica claro, porque o Deus de toda glória abaterá todo orgulho humano. O primeiro motivo está justamente nesse provérbio que eu acabei de ler, provérbio 16, 18, mas vamos ler um pouquinho antes, vamos ler o provérbio 16, 15. Como é que Deus enxerga o orgulho? Provérbio 16, 15 não, é provérbio 16, 5, provérbio 16, 5, desculpa. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Esta é a primeira lição acerca do orgulho e da ostentação na Bíblia. Deus odeia os orgulhosos. Essa é a primeira lição clara da Bíblia. Deus odeia os orgulhosos. Olha como começa o versículo, provérbio 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante. Podia ser todo orgulhoso, podia ser todo ostentador, aquele que ostenta. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, vírgula, é evidente, é certo que não ficará impune. A primeira lição clara na Bíblia é que Deus odeia os orgulhosos. Eu já falei aqui em outra pregação que para uma pessoa fazer raiva a Deus, para uma pessoa trazer sobre ele a ira de Deus, para uma pessoa e ser condenada e para o inferno, não precisa fazer muita coisa. Basta você ser orgulhoso ou orgulhosa, basta você ser arrogante, basta você amar a ostentação, desejar, ter prazer na ostentação. Eu não estou dizendo que você não deva, e é bom explicar isso para não confundir, eu não estou dizendo que você não deva possuir as coisas, que você não deva trabalhar para ter uma vida melhor, não significa isso. Eu estou dizendo que você não deva usar uma roupa boa, você não deva se arrumar, se maquiar, se pintar, que você não deva usar coisas boas. Não é isso a ideia. A ideia é você achar que esse estilo de vida de ostentação é o verdadeiro estilo de vida que satisfaz, é o padrão de vida que nós deveríamos buscar, é aquilo que vai realmente nos satisfazer, nos dar prazer, nos trazer felicidade. Este sentimento por mostrar grandeza, por ostentar, como muitos, eu ouvi algumas reportagens, as pessoas dizendo que fulano é poderoso, é poderosa, até isso fala, essa cantora é poderosa, ela ostenta na sua mansão tal, ela tem um carro para cada dia da semana e tal. Esse estilo de vida que é passado como desejável,
como aquilo que realmente é o suprassumo da felicidade, esse estilo de vida de ostentação, é que é o grande perigo. É você achar que este estilo de vida, este mundo com esse estilo de vida, é o suprassumo da vida e da felicidade. É isso que você deve buscar, é isso que você deve pensar, é isso que você deve desejar, é isso que você deve gastar seus esforços. Não é, meu irmão? Isso tudo vai passar. E vai passar porque Deus odeia os orgulhosos. Então o Provérbios 16:5 ele começa dizendo: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E quando vai um pouquinho mais para frente, vem um versículo que eu falei para vocês, né? Do versículo 18, né? Provérbios 18. A soberba, ou seja, a arrogância, o orgulho, a ostentação, a ufanação, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. O livro de Provérbios está cheio, mas cheio de exortação contra o orgulho, contra a arrogância. Mas existem muitos versículos. Por exemplo, Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 29, versículo 23, Provérbios 29, versículo 23 é o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, o primeiro problema do orgulho é que Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia a jactância. Deus odeia a arrogância. É sempre bom lembrar da parábola do fariseu e do publicano. Quando o fariseu orgulhoso orava a Deus se achando bom, enquanto o publicano nem levantava os olhos ao céu porque não tinha coragem de levantar cabeças para o céu, apenas batia no peito e dizia: Senhor, expia meu pecado, Senhor, faz uma expiação por mim porque eu sou pecador. E Jesus disse: este desceu justificado. Por quê? Porque é humilde, porque se humilha diante de Deus. Aquele desceu condenado. Porque aquele que se exalta será condenado, mas o que se humilha será justificado. Então esse é o primeiro ensinamento claro acerca do orgulho. Provoca a ira de Deus. Deus odeia o orgulho. A segunda lição que a Bíblia fala, claro, que eu até já adiantei para os meus irmãos, é que o mundo jaz no maligno. Sendo que o principal pecado para esse mundo estar morto em Satanás é justamente o pecado que destruiu o próprio Satanás e destruiu o mundo. Orgulho. O mundo, podia ser bem colocado assim, o mundo jaz, o mundo está morto no orgulho. Repito, é todo o sistema do mundo. Ele é alicerçado no orgulho. Eu falei das ciências, quando as ciências estronam Deus. E é bom deixar claro, Deus não é contra a ciência. Mas a ciência moderna se voltou contra Deus. Aliás, foi o próprio Deus que deu aos homens duas ordens: a ordem de governar o mundo e a ordem de entender o mundo, de ser cientista deste mundo. Crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, ele deu o direito do homem governar e o direito do homem conhecer e entender a criação. De ser literalmente um cientista, descubra. Quando Deus chamou Adão, ele repartiu com ele o direito de, por exemplo, de dar nome aos animais. Isso, inclusive, é uma ciência, sabia? Essa ciência de datação de animais, de dar nome aos animais, de classificar os animais, é uma ciência importante, chamada taxonomia. Adão foi o primeiro taxonômo do mundo, foi Adão. Por quê? Porque ele classificou os animais, deu nome aos animais, certo? Ou seja, Deus não é contra a ciência. Nunca foi. A ciência é que hoje é contra Deus, se voltou contra o seu Criador.
Então é a ciência, é o mundo das artes, é a economia. A nossa economia é toda pautada no egoísmo, no orgulho, na arrogância. A economia do mundo, ela é alavancada, ela é movida pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, pelo desejo de ter. Mas não precisava ser assim. E no mundo de Cristo não vai ser assim. Se você for para a educação, a educação é toda ela pautada no orgulho. Venha para a escola tal, porque aqui você vai ser assim, você vai conseguir isso e aquilo. Não, venha para essa escola aqui, porque aqui nós fazemos assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, o sistema do mundo, todo ele é pautado, o mundo jaz no orgulho. Eu gosto muito de uma passagem bíblica. Passagem bíblica para gostar são várias, né? Mas eu já citei essa passagem aqui várias vezes nos nossos estudos, e eu vou citar ela mais uma vez, porque eu acho muito belo essa passagem. Eu até já preguei, inclusive, um sermão nessa passagem aqui. Se não foi nos nossos encontros aqui de quarta-feira, foi em outro local. Mas é o profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Eu não vou ler todo. Miqueias, capítulo 6, do 1 ao 8. Mas, quando chega no versículo 6, ele faz uma pergunta retórica. Como me apresentarei ao Senhor? Como é que eu vou comparecer diante do Deus excelso? Então ele diz, eu vou me inclinar, eu vou vir com holocaustos. Essa passagem é maravilhosa, uma pregação linda, 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 Miqueias 6, 6 em diante. Então eu vou chegar humilde, me inclinando, eu vou chegar com uma expiação diante dele. E quando chega no versículo 8, ele fala, e aí ele continua com pergunta retórica. O que eu faço? Como é que eu compareço diante de Deus? Aí no versículo 8 ele responde. Ele, no caso Deus, te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É extremamente fácil você trazer sobre si o ódio, a ira e a condenação de Deus. É extremamente fácil. Basta você ser orgulhoso, arrogante, altivo, um espírito que não se quebra, que não pede perdão, que não reconhece erro, que não se desculpa. Se você tem esse espírito arrogante, orgulhoso, duro, que não reconhece pecado, que não pede perdão, você é um forte candidato a ter sobre você a ira de Deus. Eu vou dar aqui, abrir um parênteses, porque o Espírito Santo me lembrou de uma coisa importante. E preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção, minha irmã, no que eu vou dizer. E vou dizer isso com bem humildade, viu? Não vou falar isso, não estou falando isso com arrogância para magoar ninguém, não. Estou falando como pastor, para o teu bem, porque eu procuro fazer isso também na minha vida e falo isso para a minha família também. Então preste atenção. Eu sei que talvez você já tenha dito muitas vezes, eu não me arrependo de nada do que fiz. Ou, se eu voltasse atrás, faria tudo do mesmo jeito. Você já falou isso alguma vez? Analisando o seu passado, um certo período de tempo, ou alguma situação que aconteceu na sua vida? Vou te dar um conselho. Tenha muito cuidado com essa frase, eu não me arrependo de nada. Se pudesse voltar atrás, eu faria tudo do mesmo jeito. Eu não me arrependo, ou não tenho do que me arrepender. E aqui vai a frase que eu peço perdão, porque eu não quero magoar ninguém, mas é pura verdade. O homem que diz, a mulher que diz, que não tem do que se arrepender na sua vida, é um tolo, é uma tola.
Todos nós, eu, você, todos os seres humanos que pisaram nessa terra, têm do que se arrepender. Porque já nascemos pecadores, já nascemos picados pela serpente, já nascemos com o veneno do pecado injetado nas nossas veias. O que nós fazemos é que quando nós crescemos, colocamos ele em ação, em prática, decidimos fazer aquilo que é errado. Nunca diga, meu irmão, minha irmã, que não tem do que se arrepender, porque você tem muito. Quando eu vejo alguém na televisão dizendo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se voltasse atrás, eu dizia, isso é um tolo, isso é uma tola. Isso é típico de um homem e de uma mulher que não conhece Deus. Porque quem conhece Deus, quem conhece a palavra de Deus, se tem uma coisa que ele não vai faltar na vida dele, é motivo para se arrepender. Todo dia eu tenho um motivo para me arrepender. Coisas que eu disse que eu não devia ter dito. Coisas que eu não disse que eu devia ter dito. Coisas que eu fiz que eu não devia ter feito. Coisas que eu pensei que não devia ter pensado. Não, meus irmãos. É um tolo ou uma tola alguém dizer que não tem do que se arrepender. Isso é típico de uma pessoa que não conhece Deus e a palavra de Deus. É bem verdade, tem situações que você pode analisar, olha, que você acha que não errou, que tem certeza que não errou, você não me arrependo não, porque por isso. Porque eu fiz o certo, porque eu fiz a verdade, porque eu falei a verdade. Tudo bem. Mas dizer que não tem do que se arrepender na sua vida, não. Esse mundo jaz no maligno. E o principal motivo desse mundo estar morto no maligno é o orgulho. Isso me leva para a minha terceira e última lição. O orgulho humano será de todo abatido. Vai chegar o dia em que todo orgulho humano será abatido. Isaías capítulo 2. Profeta Isaías capítulo 2. Dos versos 6 ao verso 22. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata, de ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoará. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Até aqui, embora a leitura vá até o versículo 22. O profeta Isaías está descrevendo a situação de Israel na sua época. Lembre-se que ele escreveu esse livro 800 anos antes de Cristo pisar na terra. E o próprio povo de Deus, estavam caindo no pecado do orgulho e da ostentação. Isso era visto, por exemplo, quando eles rejeitavam a palavra de Deus e traziam para Israel religiões pagãs. Cultos pagãos, por exemplo, no versículo 6. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Eles rejeitavam o cristianismo e a palavra de Deus e se agarravam ao espiritismo, ao misticismo, essas religiões místicas, que por trás delas está justamente o orgulho. Porque quando você rejeita Deus e se agarra a outras coisas que não é a palavra de Deus e o Deus verdadeiro, já é orgulho. Você está dizendo que não quer o Deus verdadeiro. Eles se tornaram idólatras. A idolatria é uma das coisas que mais evidencia o orgulho. Versículo 8.
terra está cheia de ídolos, eles adoram os ídolos. Sabe por que os homens adoram tanto os ídolos, meus irmãos? Sabe por que os homens são tão idólatras? Porque os ídolos não condenam seus pecados. Os ídolos não mandam eles se arrependerem, não mandam pedirem perdão, não mandam perdoar. Os ídolos não dizem para eles que eles são maus na sua natureza, eles são pecadores. O ídolo não fala isso, por isso que eles gostam dos ídolos. Porque enquanto o evangelho abate o orgulho, o ídolo não fere no orgulho humano, muito pelo contrário, até exalta o orgulho humano. Por isso que tudo é idólatra, orgulho. E quando chega no versículo 11, ele diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Terceira e grande lição, e última lição: o orgulho humano será de todo abatido. Versículo 12: o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Se você for do versículo 17, a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E ele está falando aqui, não é nem para o mundo, Isaías, está falando para a igreja, para o povo de Deus. Hoje nós temos pastores de ostentação. Eu fico vendo às vezes algumas igrejas quando eu passo, que na igreja está lá a foto do pastor, um outdoor com o retrato do pastor, apóstolo e por aí vai. Eu olho aquilo ali e eu fico assim, gente, como é possível? Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é altivez. Venha para essa igreja porque essa igreja é do pastor tal. A propaganda, ônibus, né? Como esses ônibus que Padre cantou aí de forró da Dutra aí, é ônibus agora de pastores pregando. E sinceramente, meus irmãos, em algumas igrejas que eu vejo lá os outdoors do pastor, eu fico pensando como é que aquelas pessoas criticam outras religiões chamando de idólatra, se aquilo também não é idolatria. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais uma igreja com um retrato de Jesus Cristo, mesmo sem saber que Jesus foi daquele jeito, do que com a cara do pastor estampada no outdoor na entrada. Eu acho que é mais bíblico. Imagens. Claro, não estou defendendo idolatria, deixa bem claro. Estou só dizendo que para a situação que está a igreja evangélica hoje, ou estas igrejas evangélicas pelo menos, no caso, uma imagem de um símbolo cristão ou do próprio Jesus Cristo na igreja é mais aceitável, pelo menos para mim, do que a igreja com outdoor de pastor, de apóstolo e por aí vai. Para mim é muito mais pecado ainda. Ou os dois são pecados para ficar melhor colocado. Enfim, a própria igreja, na própria igreja de Cristo, o orgulho hoje é exaltado. Nem é visto como orgulho. A ostentação está sendo exaltada, porque nem é vista como ostentação, nem é visto como pecado. É o que Isaías está dizendo aqui para o próprio povo dele. Vocês estão loucos, vocês estão se afastando da palavra de Deus e se agarrando a toda a palavra do homem, do mundo, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Vocês estão se tornando orgulhosos, arrogantes. No caso do profeta Isaías, o rei dele nem sequer buscava mais a Deus para as lutas, para as dificuldades, nem orava mais a Deus pedindo a proteção. Não, eles não acreditavam mais em Deus. Eles acreditavam nos cavalos, na tecnologia humana, na ciência humana, na capacidade humana, em fazer acordo com outras nações pagãs. Eles achavam que a esperança, a segurança vinha do homem e não de Deus, o próprio povo, como hoje. E é interessante que o capítulo 2 de Isaías termina com um conselho de Deus. Não é nem um conselho, é uma ordem de Deus. No versículo 22, afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Se afaste, não confie no homem,
Não confie nos homens, não confie no braço humano, não confie na capacidade humana. Se você fizer isso, você está sendo simplesmente orgulhoso. Confie em Deus, porque essa arrogância, essa jactância, essa soberba, essa altivez vai ser abatida. Conclusão. Nós vivemos uma época em que os valores estão invertidos. O próprio Isaías vai dizer isso no capítulo 8, versículo 20 e no capítulo 20 também. Ai daqueles que chamam luz de trevas e trevas de luz, que chamam o bem de mal e o mal de bem. No mundo em que nós vivemos, os valores estão totalmente invertidos. Ser orgulhoso, ser jactancioso, ser altivo, ser ostentador, está na moda e é sinônimo de sucesso para este mundo. Para o Deus da Bíblia, esse sentimento, essa atitude é um dos piores pecados, é o principal de todos os pecados. Por isso que o Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. Por que, pastor? O Deus de toda glória vai abater todo o orgulho humano. Primeiro, porque Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos. Segundo lugar, porque o mundo está morto, jaz na arrogância, no orgulho. E em terceiro e último lugar, no dia do Senhor, o orgulho humano será de todo abatido. Quando Cristo voltar, todo orgulho humano será de todo abatido. É por isso que quando chegamos no Novo Testamento, no Evangelho, no Sermão do Monte, Jesus diz: feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Paulo, lá na frente, relembrando o que Isaías acabou de dizer sobre o dia do Senhor, que vai abater todo o orgulho, o apóstolo Paulo diz em Efésios, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que vai acontecer isso, meu irmão? Porque o Deus de toda glória abaterá todo o orgulho humano. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Helder, que tem se dedicado a aprender e nos ensinar a respeito da Igreja de Cristo. Que o tema dessa aula, tudo que nós aprendemos nessa aula de hoje, possam de fato trabalhar no nosso coração, que essa palavra encontre uma terra boa no nosso coração e que nós possamos seguir aprendendo e nos assemelhando cada dia mais à Igreja perfeita de Cristo. Eu quero te incentivar a amanhã continuar acompanhando aqui no nosso canal do YouTube as nossas atividades. Às 10 horas da manhã nós temos mais um vídeo da série Te Faço um Desafio. Então, que você, adolescente, junior, pai de adolescente, pai de junior, de pré-adolescente, possa incentivar o seu filho a acompanhar esse vídeo que está aqui então a partir das 10 horas no nosso canal. E na sexta-feira nós temos mais uma reunião de oração que será presencial e também transmitida online. O nosso link para inscrição continua ativo, então você pode acessar ali os grupos da igreja e você vai ter acesso aí à sua inscrição para participar dessa reunião de oração que acontece às 19h30. E se você, porventura, faz parte do grupo de risco ou você não pode vir porque tem que cuidar dos seus filhos, está com as crianças em casa, que você possa acessar o nosso canal às 19h30 também para você acompanhar essa transmissão desse início da reunião de oração, para que nós possamos todos juntos clamar ao Senhor nessa sexta-feira. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com a celebração da família online às 10 da manhã e às 19 horas. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e continue tendo misericórdia de nós. Que sobre todos nós Ele continue levantando o rosto e nos dando a paz que só Ele pode nos dar, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Deus te abençoe e uma boa noite.